Fala aí, moçadinha, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente no sentido que eu não vou falar sobre uma parte técnica dos motores, mas eu vou falar disso aqui, ó, que é o terror dos belgas. Quando o belga vê isso aqui, controle técnico. E como é que a gente faz para emplacar um carro? Então tem alguns detalhes aqui na Bélgica. A Bélgica é um país um pouco à parte, né, dos outros, né? Porque é um país, é o país que inventou o surrealismo, né? Não é à toa. Tem o Carpaz. País bem complicado a Bélgica. A Bélgica tem mais ou menos 11 milhões de habitantes e tem 3 línguas oficiais, né? O francês, o neerlandês, né? O flamengo e o alemão. Então, nós temos um ministro para cada de uma dessas regiões, né? Então é bem complicado. Eu tenho um amigo meu americano que diz que ele gosta muito de ficar analisando a política. Ele fala que se alguém conseguir realmente entender a política belga, como funciona, pode entender a política em qualquer lugar do mundo. Eu acho que ele não está muito longe disso. Bom, vamos lá o que nos interessa. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que a gente faz para passar um carro no teu nome. Como é que você faz para emplacar um carro, tá? Então, primeira coisa, você tem que estar morando aqui. Você tem que ter um domicílio fixo. Senão, você não vai conseguir. Ninguém vai te impedir de comprar um carro. Você pode vir aqui e comprar um carro, mas você não vai poder emplacar com uma placa belga se você não tiver um domicílio aqui na Bélgica, tá bom? Então é assim. Eu vou falar do carro novo e do carro usado e vou falar do carro antigo. Carro novo, 0 km. Você vai lá na concessionária e compra o carro. Na hora de fazer os papéis, de fazer toda a documentação e tudo, com o vendedor, ele vai perguntar para você se você tem uma placa ou não. Isso quer dizer o quê? Que a placa do carro pertence a você, não pertence ao carro. Se você chegar e falar assim, eu tenho uma placa porque eu tinha um carro antes de comprar esse carro novo e eu guardei a placa, aí você vai lá na concessionária com a placa e fala assim, é essa placa que eu vou usar. E você se comunica com a companhia de seguro dizendo, essa placa agora está num outro carro e você manda as características do carro novo que você comprou para a seguradora vai te fazer um orçamento, né, de quanto que vai custar por ano o seguro, e que tipo de seguro que você vai escolher. Tem um mínimo, né, que é um seguro obrigatório, né? E você fala, ok, é esse que eu quero. Na hora, assim, pode ser feito até por telefone, assim, e já está assegurado. Então, no caso que você tinha a placa, você dá essa placa, leva lá na concessionária, o cara coloca no teu carro novo e você sai da concessionária já com o teu seguro e com a tua placa. Digamos que eu não tinha a placa. Não tem problema. Você vai lá na concessionária, o cara vai te dar uma ficha, um papel,
com esse papel que tem todos os dados do carro, e depois você vai preencher com o teu nome, o teu endereço e tudo, o teu registro, aqui se chama o número nacional, né, que seria o RG, o teu RG e tudo. Você vai na companhia de seguro e a própria companhia de seguro pede a placa para você. E você, alguns dias depois, você recebe pelo correio. Você vai receber só a placa traseira. E para a placa dianteira, você vai em qualquer lugar do tipo, um sapateiro tem a máquina para fazer placa, às vezes o supermercado, o cara que faz chave, sabe, chaveiro, tem assim, lava rápido, às vezes tem ou às vezes oficina, também tem a maquininha lá que faz. E a placa dianteira você pode, o formato é sempre o mesmo, é bastante estreito e largo. Mas você pode ser, a tua placa dianteira pode estar em relevo, os números podem estar em relevo, como pode estar totalmente liso, e a cor é branca com os números vermelho. A placa traseira é a placa oficial, ela tem até um estampado no meio, essa tem que estar em perfeito estado. Outra coisa que assim é muito comum aqui, às vezes você vê um carro 0 km com uma placa muito, muito velha, realmente muito, muito velha e com um número pequeno. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente é um cara que tem a carteira de habilitação há muitos anos, talvez 10, 15, 30, 40 anos, e toda a vida dele ele andou sempre com essa placa, por essa placa pertence a ele. Digamos que isso já aconteceu comigo, eu tinha um carro que eu guardei a placa durante muito, muito tempo aqui, acho que mais de 20 anos aqui, não, mais de 20 anos mesmo. E quando eu mudei para Bruxelas, que eu estava muito perto do meu trabalho, eu vendi meu carro. E quando você vende o carro, você não pode ficar mais de 3 meses com essa placa na tua casa. Tá? A partir de 3 meses você tem que devolver. Aí isso também você envia pelo correio, não precisa nem escrever nada, você coloca numa caixinha, envia no correio, num determinado órgão lá que se ocupa do registro dos carros e pronto. Essa placa está fora, essa placa não vai entrar mais, esse número fica radiado, assim, sabe? Não fica mais. Tá bom? Então é isso que é o processo. O carro usado, como é que é? É a mesma coisa. Então, assim, eu acho que é um sistema muito legal isso, porque, por exemplo, eu estou aqui em casa, eu coloco um carro à venda. O cara vem aqui, gostou do carro, a gente acertou o jeito de pagamento, geralmente a gente faz no banco o pagamento para não ter problema, fica seguro para ambos os lados, né, o vendedor e o comprador. E o cara, o que ele vai fazer? Ele vai vir com a placa dele. Eu tiro a placa do meu carro, ele coloca a placa dele e vai embora. Quer dizer que ele dobrou a esquina, ele atropelou alguém, ele fez um acidente, eu não tenho mais nada a ver com o carro. Porque a placa é minha, a placa que era no meu carro eu guardei, entendeu? E ele tá. Então eu acho que é um sistema, para isso acho que é muito, muito legal. Agora eu vou contar como é que é. Você comprou um carro novo, você fica isento 4 anos seguidos de ir no controle técnico. Passou 4 anos, você vai receber no teu endereço um envelope no qual você tem que comparecer no controle técnico. Se teu carro tiver menos de 100 mil quilômetros, você vai poder andar ainda, vai passar no controle técnico, mas é um controle técnico muito rapidinho, dura alguns minutinhos, o cara só dá uma olhadinha assim, nada de... realmente assim, ele só dá uma olhada assim, não faz nenhum controle com nenhum aparelho e você pode andar mais 2 anos. E a partir de lá, todo ano, você vai fazer o controle técnico. Então, por isso que eu falo assim, que todo o belga odeia isso aqui, porque todo ano você tem que passar no controle técnico. Agora, o controle técnico depende muito do tipo de carro que é e depende do ano do carro.
Quanto mais antigo for o teu carro, mais simples será o controle técnico. Quanto mais novo, mais completo vai ser o controle técnico. O prédio onde tem o controle técnico, tem na Bélgica, não saberia dizer quantos tem, mas tem, acho que centenas e centenas. Quase que toda a região tem 2 ou 3 ou 4 órgãos que você vai no controle técnico. Depois do Covid, depois da crise do Covid, você só pode ir lá com hora marcada. Antigamente não, antigamente você ia lá, pegava a fila, ficava lá na fila e você passava no controle técnico, tá? Então eu vou contar um pouquinho como é que funciona. Quando é o carro de todo dia, então ele tem uma placa normal, você chega lá, a primeira coisa que ele vai perguntar é o documento do carro. O documento do carro é aquele documento de identidade do carro, onde vai ter o teu endereço, o teu nome, mas tem as características do carro. Ele vai pedir o seguro, o documento que prova que o carro está assegurado, e o último controle técnico, a ficha do último controle técnico. E esses 3 papéis são os 3 papéis que todo policial vai te pedir quando você for parado por um controle no trânsito, tá, aqui, na estrada, viajando, pouco importa, na cidade, que você é parado, assim, sabe, que o pessoal do carro é isso que ele vai te pedir, mais a carteira de habilitação. Se seu carro for depois de 1968, tem ainda um 4º papel que ele tem que ter o papel de conformidade. Todos os detalhes de como o carro saiu da linha de montagem, tá? Então, ele vai dar uma olhada nesse papel, ele vai guardar esse papel. Então, ele pega todos esses papéis, primeira coisa que ele vai ver se está com seguro. Se não tiver com seguro, sei lá, ele já vai... Você já é reprovado de cara. Você vai continuar, você vai fazer todos os testes, mas você já sabe de cara que é reprovado, tá? Você vai receber uma carta que a gente chama carta vermelha. Primeira coisa que ele vai fazer no teu carro do dia a dia é controle da porcentagem de monóxido de carbono, tá? Então ele vai lá, vai colocar um aparelho, vai medir. Se tiver bom, você passa. Se tiver muito ruim, já é um cartão vermelho, já não passa. Mas você vai continuando, você vai fazer todos os testes. Depois vai regulagem do farol. Ver se o farol está funcionando direito, se ele está bem regulado, se ele não está muito alto, nem muito baixo, nem muito para a esquerda ou para a direita. Então, já vai olhar isso, farol baixo, farol alto, pisca, buzina, limpador, se os espelhinhos estão funcionando, se todos os cintos de segurança estão lá e não está esfiapado, não está gasto. Que mais que ele olha? Ele olha se todos os vidros do carro é de vidro, se você não trocou os vidros por acrílico ou um material plástico que seja, o limpador do para-brisa, o esguichador de água. Depois você vai mais para frente, ele vai testar os amortecedores num banco de prova, então ele vai fazer roda dianteira esquerda, depois roda dianteira direita, roda traseira esquerda, e depois no final roda traseira direita. Vai testar os amortecedores. Depois ele vai pedir para você sair do carro, e é ele que vai dirigir o teu carro, e aí ele vai num rolo especial para testar os freios. Então ele vai primeiro testar o freio do eixo dianteiro, depois do eixo traseiro, se não tem uma diferença. No máximo é permitido 25% de diferença de frenagem, e depois ele vai testar também o freio de mão. Depois ele continua, é um longo corredor, assim. Aí ele vai colocar o carro num elevador, 4 colunas, e nesse elevador tem aonde está
apoiado o pneu, é uma placa, e essa placa vai ir para a esquerda e para a direita, subir e descer, vai simular uma estrada muito esburacada, e aí ele vai levantar o carro, fazer esse teste, e aí ele vai olhar toda a suspensão para ver se não tem um jogo numa bucha, alguma coisa, um terminal de direção, um terminal de suspensão que se tiver gasto. Isso são faltas graves. Se tiver isso, você é reprovado. E aí acabou, você sai com o carro, lá você pode entrar no teu carro de novo, ele vai baixar o elevador, você sai, você vai parar o carro no estacionamento, você vai lá no guichê, você paga, e lá você recebe os teus documentos e a nova folha do controle técnico. Se você não passou, por pouco importa a razão, você tem 15 dias para reparar o teu carro. Então quer dizer que nesses 15 dias, se você for parado pela polícia, vou espirrar, você pode sempre justificar, olha, eu estou arrumando o carro e eu vou passar de novo no controle, mas é super rígido, tá? Passou esses 15 dias, você não fez nada, você já está andando ilegalmente. Se você for parado pela polícia, o que é muito raro, tá? Aqui você não tem tanto assim controle, é muito difícil assim. Mas se você for parado e tiver com essa carta vermelha que está vencida, aí lá eles pegam o teu carro. Não tem nem desculpa. Vai vir um guincho e lá vai para o pátio. E aí, lá de novo, você vai ter um prazo muito curto para reparar o teu carro e todos os documentos ficar apreendidos, assim, sabe? Então, isso é o negócio. Eu acho que eu expliquei mais ou menos tudo. Agora, para carro antigo, agora eu vou contar para o Jeep. Depois, eu não vou contar hoje a epopeia do Jeep, porque a epopeia, para passar no controle técnico com o meu Jeep, foi meio... Agora foi engraçado. Agora, quando eu penso nisso, foi engraçado, porque passei algumas aventuras. Já saí daqui com temperatura negativa e saí sem capota, bem no frio de manhãzinha, às 7 horas da manhã. Não, eu cheguei lá às 7 horas da manhã. Foi uma pequena aventura. O carro antigo vai ter uma placa especial, que a primeira letra da placa é a letra O, que é de old timer, né? Então, antigo. E a gente tem uma placa de 7 dígitos. Ela é bem assim, sabe? Ela é estreita, e estreitinha assim e larga, assim, né? Então, quando você vê um O o primeiro dígito, você já sabe que é carro antigo. Carro antigo, olha só, aí vem o absurdo da Bélgica. Dependendo da região, se for em Bruxelas, se você morar em Bruxelas e tiver uma placa antigo, você vai passar no controle técnico a cada 5 anos. Eu moro aqui, o meu Dodge não tem mais que passar no controle técnico. Tanto que ele está no meu nome, não tem que passar mais no controle técnico. E o Jeep, passei agora no meu nome, eu recebi a carta verde, tá beleza. Também não preciso mais passar no controle técnico, o que é bem legal. É um problema a menos. Eu falei de uma data muito especial aqui na Bélgica para os carros antigos. É somente a partir de 1968 que os carros aqui na Bélgica, mesmo um carro americano, um carro inglês, quando chega aqui na Bélgica para ser vendido aqui na época novo, ele vem com o certificado de conformidade. E isso para quem gosta de carro antigo, pode ser um problema, pode ser um detalhe. Mas isso eu vou contar talvez depois. Por quê? Porque a partir de 68 você tem um papel que é emitido pelo fabricante em relação ao número do chassi e tem todos os detalhes do carro. Então, por exemplo, o meu Dodge saiu com um aro 14. Então lá
Ele é 1970, o meu Dodge. Então, nessa folha aqui, que foi emitido na época, a Chrysler do Canadá, porque meu Dodge vem do Canadá, tem algum parágrafo lá que está escrito: a roda do carro é 14 polegadas. Então o cara do controle técnico vê isso aqui. Se eu chegar aí lá no controle técnico uma roda aro 15, aro 16, aro 17, ele reprova. Então é por isso que muita gente vai querer, principalmente quando você quer mexer no carro, vai querer escolher um carro antes de 68. O meu Jeep eu estou com a intenção até agora de fazer ele todo original. Meu Jeep, que é de 1957, não tem o certificado de conformidade, não tem. Então quer dizer o seguinte, que pela lei eu não posso trocar de motor, mas se eu chegar e colocar um V8 lá, 8 litros, que é totalmente o oposto ao motor 4 cilindros, 2 litros do original do Jeep, o cara não pode falar nada, porque não tem o certificado de conformidade. Então é assim, olha como é que às vezes é ambíguo, né, essas questões de lei e coisa. Então não é muito claro. Então eu sei que tem gente que aproveita. Como é que foi meu Jeep? Eu comprei meu Jeep há 3 anos atrás. Meu Jeep estava há mais de 20 anos parado num hangar. O dono do carro, durante esses 20 anos, pagou alguma taxa de circulação? Ele pagou alguma... Não pagou nada. Porque o carro, ele tirou a placa, ou ele devolveu a placa, ou ele colocou a placa num outro carro, o carro ficou na garagem, ele não paga mais nada, não paga seguro, não paga nada. E quando ele coloca de novo para rodar esse carro, vai começar a pagar a partir do momento que ele for imatriculado de novo, entendeu? Então assim, eu comprei o Jeep sem placa e o Jeep não estava funcionando. Freio travado, o motor não funcionava. Eu me arrumei com o dono, o cara que vendeu para mim. Ele colocou numa carreta e trouxe até aqui na minha casa. Eu comecei a trabalhar no carro e agora, faz 2 semanas, eu finalmente decidi, bom, agora o carro está andando, o motor está legal, o freio está legal, suspensão, embreagem, revisei a parte elétrica, farol está funcionando, pisca, buzina, botei tudo para funcionar. Está com step, tudo está legal? Tudo está legal. Agora eu vou passar no controle técnico. Como é que eu vou passar no controle técnico? Como eu sou mecânico aqui, um especialista em motores, aonde eu trabalho eu pedi uma placa de oficina. Aí coloquei essa placa de oficina, marquei um dia para passar no controle técnico, foi numa quinta-feira, faz 2 semanas atrás, quinta-feira de manhãzinha, saí daqui de casa e fui para lá. Quando eu cheguei no guichê lá, para entrar na fila, o cara chegou para mim e perguntou: o que você veio fazer aqui? Eu falei assim: eu vim aqui imatricular o carro como carro antigo. Pelo ano do Jeep, 1957, ele tem que só verificar 2 coisas: o farol, a altura do farol, se está bem regulado, e os freios. Pela lei. Nossa, agora não sei nem mais escrever freio. Como é que escreve freio? Não, assim, né? Freio. Bom, pessoal, se eu fizer um erro, freio. Bom, não sei mais escrever. É só isso que tem que fazer. Por quê? Porque é um carro antigo e eu vou colocar com a placa de carro antigo, old timer, né? Ancien.
E a única diferença é que, como é uma nova imatriculação, ele vai me emitir um novo documento que é bastante famoso aqui, que é o CARPAS. A característica maior desse papel é que vai marcar com exatidão a quilometragem do meu carro durante essa passagem aqui. E esse papel tem que guardar a vida toda dele, porque o dia que eu for vender esse carro, eu tenho que dar o CARPAS para o futuro proprietário. Por que eles inventaram isso aqui? Acima de tudo, para tentar evitar que as pessoas diminuam a quilometragem do carro antes de vender. Entendeu? Para tentar melhorar a qualidade da análise do carro durante a venda. Assim, para que não... Porque aqui, mesmo quando você vende um carro usado, você tem que dar uma garantia. Tá? E aqui eles vão verificar tudo. Eles vão verificar se o carro está com o extintor de incêndio, se está com a chave de roda, o macaco. Você precisa... Por um carro antigo, eu preciso ter um cabo para guinchar o carro, precisa ter o triângulo, eu preciso ter uns coletinhos amarelo refletivo, para quando você estiver parado no meio da estrada, você tem que ficar do outro lado do guarda-reio e você tem que estar com esse coletinho. É uma lei, assim, é obrigado isso. Então tudo isso tem que estar no compartimento de bagagem do carro, né? No caso do Jeep, eu coloquei embaixo do assento do passageiro, né? Dianteiro, que tem um local lá, uma espécie de caixa de ferramenta lá, né? Um compartimento na carroceria para colocar tudo isso. Então é isso. Saí de lá, saí do controle técnico, eu saí com o CARPAS, o novo CARPAS, o controle técnico verde, que está escrito: este carro é isento de controle técnico. Não preciso mais passar no controle técnico. Com esse papel, mais o papel, que é um outro papel, que antigamente a gente falava o papel rosa, que é um papel onde tem todas as coordenadas do carro. Isso aqui eu dou para a seguradora faz o pedido da nova placa e provavelmente, não essa semana, na outra semana eu vou receber a placa nova do Jeep. Eu pedi uma placa em outro formato. Na verdade, a gente tem essa placa aqui, que é standard, que todo mundo usa. Eu pedi a mesma placa que eu coloquei no Dodge. Guardando as proporções, estou vendo lá. A placa original é assim, olha. Assim. Estreitinha, assim. Branca com os números vermelhos. A placa que eu pedi para o Jeep é mais ou menos assim. Quadradinha assim. Que é a mesma placa para a moto. E aí tem uma outra placa para utilitário, eu estava com medo que os caras queriam me dar essa placa, que é uma placa que eu acho muito feia, é uma placa que é assim, olha. Ela é enorme. Ela é mais ou menos desse tamanho, assim, real mesmo, assim. Ela é muito, muito grande. Essa eu não queria, então eu pedi uma plaquinha pequena. E aí, no caso, quando você pede a placa com as dimensões de moto, aí você recebe as duas, a dianteira e a traseira. Mas se teu carro, por exemplo, um carro moderno, como o meu carro do meu dia a dia, que já tem um lugar no para-choque para colocar a placa estreitinha e larga, você não pode pedir a placa para a moto que eles não vão te dar. É sempre a standard, a grandona. Tá bom? Então é isso.
Acho que é isso que eu expliquei, acho que tudo aí para vocês aí em matéria de controle aí. O controle técnico eu acho muito chato. Quando eu vou no controle técnico, eu fico sempre nervoso. Depois eu vou contar para vocês o que aconteceu no controle técnico do Jeep. Talvez essa semana ainda eu ainda conto, porque em vez do cara só verificar o freio e o farol, o cara verificou tudo como se fosse um carro 0 quilômetro, entendeu? Isso que é muito chato. Então os caras são funcionários do governo e os caras acho que aproveitam um pouco essa autoridade que eles têm, e essa é minha opinião em relação ao que eu vivi até hoje. Quando eu vejo muita gente no controle técnico, os funcionários, quando vê carro antigo, não gosta. Então eu tenho a impressão que se o cara pode reprovar, ele faz. E no caso do meu Jeep, foi evidente que o cara estava afim que o meu Jeep fosse reprovado, tá? Porque quando o cara se aproximou de mim lá para pedir os documentos, o cara nem já falou bom dia, o que aqui todo mundo é muito educado. Falar bom dia é algo extremamente importante aqui, e o cara já começou a reclamar porque o carro estava sem porta, então já começou mal, tá? Mas isso eu vou contar num outro vídeo para não fazer muito longo. Mas é só para falar para vocês que todo carro do dia a dia, quando você tem a placa normal, todo ano você tem que passar no controle técnico. Só é isento se o teu carro é 0 quilômetro, então nos primeiros 4 anos você não precisa passar no controle técnico. Passou 4 anos, menos de 100 mil quilômetros, você passa um teste, mas ele é mais ver a documentação do que outra coisa. Se não faz nenhum teste, ainda você pode andar mais 2 anos. Andou mais os 2 anos, 6 o total, aí é todo ano você passa no controle técnico. Eu conheço muita gente, por exemplo, que troca o carro a cada 4 anos, justamente para não querer nem ver de perto o controle técnico. Eu já tive 2 grandes problemas no controle técnico, com 2 carros diferentes, que quando eu passei, o cara reclamou do número do chassi, falando que o número do chassi tinha sido alterado, e absolutamente o carro não tinha absolutamente nada, e fui reprovado, porque o cara falou assim, o número do chassi não está claro, parece que alguém mexeu, era um Renault que eu tinha. Eu falei, e aí, o que tem que fazer? Você vai ter que ir numa concessionária e vai vir um cara e eles vão ter que verificar o teu número de chassi. Aí eu fui numa concessionária, expliquei, o cara me falou assim, isso aí acontece todo dia, tive que marcar a hora, fui lá na concessionária, quer dizer, não fui trabalhar, deixei meu carro lá, veio um cara, controlou, ele só controlou, ele olhou assim, ele veio com uma luz e uma lente de aumento lá e deu uma olhada e falou assim, o carro está perfeito, não tem absolutamente nada, e ele emite um certificado do fabricante, onde dizendo, esse carro está perfeito. Aí eu fui lá, me custou na época 250 euros para fazer esse controle. Aí passei lá de novo, ainda o cara fala, o carrinho que está com um número ruim lá no número do chassi, ainda o cara tirou um barato da minha cara, passei lá, o cara, tudo bem, tá ok. E aí me deu a carta verde, tá vendo? Então é isso. E uma outra vez o meu certificado de conformidade, a pontinha do certificado estava rasgado. É uma folha assim, é realmente uma folha A4, e o cantinho aqui, que não estava nem escrito, estava rasgado aqui. E por causa desse rasgo aqui, o cara me reprovou. Eu tive que, era um Peugeot que eu tinha na época, foi meu último carro antes do carro que eu tenho agora, e aí tive que ir lá na Peugeot e esperar uns 15 dias para os caras me fazerem um papel, um documento novo, para repassar no controle técnico e poder andar em total legalidade. Então, às vezes, os caras são
são meio chatinho mesmo. Tá? Então, eu não tenho nenhuma simpatia por esse pessoal. Mas é isso aí, moçadinha. Falou? Era a minha explicação de um detalhe aqui de carro aqui na Bélgica. Abraço para todo mundo e uma ótima semana para vocês. Falou!